Gomes? Tá por... Candidato, o programa de governo aqui, como você disse, pega três níveis, é interessante, né? Pega esses três níveis de como se interrelacionar com a sociedade para fazer um trabalho compartilhado, né? E fala sobre a escola libertadora, né? Libertadora também uma escola que não produza e nem reproduza uma sociedade desigual, excludente e preconceituosa que nós sabemos que existe no Brasil e, a exemplo de tudo, não vai desaparecer de um dia para uma noite. Então a pergunta é a seguinte: como construir uma escola libertadora, como prevê o plano de governo do PSTU, para jovens impulsionadores de uma nova sociedade igualitária, que não reproduza a sociedade desigual, excludente e preconceituosa no Brasil, se as diretrizes da nossa educação já estão definidas pelo Conselho Nacional de Educação? E caso o senhor seja eleito, vai atuar no município como prefeito e não na União como presidente, né? Então, não existe uma confusão com relação à proposta, vez que o foco prioritário, no meu entendimento, posso até estar errado, tem que ser na cidade. Gomes, eu disse que não vamos resolver no Isso é uma capitalismo pena, não via. todos os problemas da humanidade, da saúde, assim como não vamos resolver todos os problemas da educação dentro do capitalismo, muito menos dentro de um município. Mas nós temos que apontar neste caminho, temos que apontar. E cada um mandato, seja de vereador ou até de prefeito, que a gente construa nesse Brasil, ele vai ser um patamar, vai ser um ponto de apoio para essa transformação. Mas quando eu falo em construir, eu não estou falando só não é construir um espaço físico, é de construir quais os valores que serão transmitidos à população, ao jovem, ao estudante. Deixa eu te dizer aqui uma coisa, Gomes. Um dos elementos causadores da violência é o trânsito. Não tem algo. Ontem eu vi até o Caio dizer que não gosta de dirigir, que tem medo e tal. Pois, o trânsito, eu não tenho estatística, mas por observação, é causador de muitos. Não é acidente, estou falando de violência, de brigas que levam à morte, pela forma como as pessoas se comportam. E por que as pessoas se comportam dessa forma? O individualismo. As pessoas andam na rua onde cabe três carros, estaciona dois, cabe dois, estaciona um. Aí o outro vem e gera um atrito. Dois carros, o camarada olhando o celular no meio da rua e o outro querendo passar. E gera atrito. A própria educação, a escola, a partir da escola, você pode ter uma educação de trânsito onde você respeite o lugar do outro. Mas você tem que fazer isso a partir da visão de que o espaço é público, o espaço é coletivo. Se você reproduz o valor do individualismo, que é próprio do capitalismo, tá? Você vai, inclusive, gerar situações que você precisa de mais espaço para o estacionamento, você vai gerar atrito e gerar uma confusão, uma briga, quando você pode muito bem, ao contrário, fazer amigos se você compartilha o espaço. E pode-se aprender isso na escola. Você discute o meio ambiente e, infelizmente, felizmente uma criança de 12 anos vai discutir o meio ambiente com a professora e ele coloca essa criança. Como o governo federal está se comportando em relação, por exemplo, à Amazônia, e aí a professora vem e diz que vamos discutir o meio ambiente sem falar de política. Quer dizer, com um professor que age assim, você não vai estar construindo bases para um outro mundo, você não vai estar construindo base para uma sociedade onde respeite a natureza, onde você não agrida ao meio ambiente. Mas você não acha que isso pode abrir um precedente perigoso, Edinaldo, de, por exemplo, ter um direcionamento político, já que o professor emitindo a opinião política, ele pode influenciar o aluno a ter, né, um direcionamento político? É aquela questão da escola sem partido, escola com partido, aquela coisa que já vem tendo uma discussão muito grande na sociedade. Pois é, e eu quero falar disso. Não existe escola sem partido. Existe uma escola onde todas as posições ideológicas, todas as ideias são apresentadas, ou existe a escola de um partido único.
E o que o governo federal estava tentando fazer era a escola de um partido único, onde só prevalece o que manda o governo federal. O que nós defendemos é a pluralidade de ideias, onde o professor tem a obrigação moral e intelectual de apresentar as diversas visões. Tá? Por exemplo, não pode uma professora, porque isso acontece também com a religião, não pode uma professora de religião chegar na escola e apresentar apenas a visão do cristianismo, e menos ainda se for da igreja tal. Mas é isso, como é que você vai discutir religião sem você ter uma visão única de religião? A cabeça da criança vai ficar confusa. Ela vai dizer o que é que existe, é Deus, é o outro, Deus não existe, porque também o próprio, o próprio ateu, o ateísmo é um tipo, né, de crença. Pois é, então o professor ele tem a obrigação de apresentar que existem diversas visões. Ele não vai emitir a opinião dele que defende o protestantismo, o islamismo, o budismo, tá? Mas ele não pode, por exemplo, dizer que a capoeira, quem pratica capoeira é marginal e que tem que ser cristão. Ele não pode, ele tem que defender, apresentar as diversas visões, porque senão vai ser desonestidade intelectual. Na mesma questão o individualismo. O individualismo é um valor extremamente nocivo à humanidade e ele é próprio do capitalismo. Nós podemos fazer. Para fechar essa questão, as opressões. Eu sou professor, estou na sala de aula e percebo um aluno discriminando o outro, seja pela cor da pele, seja por uma opção sexual. O tal bullying. Rapaz, é discriminação mesmo, é opressão. É opressão. Eu nem conhecia o nome bullying quando eu era menino, né? Mas a gente sabe que existe opressão. Existe a criança, pelo que ele ouve em casa, a forma como ele é tratado, o meio em que ele vive, ele reproduz na escola aquele comportamento discriminatório. E o professor tem a obrigação moral de dizer que a pessoa é daquela forma, que ela é diferente, mas que ela não é anormal. O professor tem a obrigação. O professor tem a obrigação moral de combater qualquer tipo de opressão. Então, quando a gente fala em criar um novo homem, é nessa visão. Um novo homem, uma nova mulher, com conhecimento pleno, nas diversas dimensões e acabando com qualquer tipo de discriminação e opressão. E a sala de aula pode fazer tranquilamente isso, mas, Edinaldo, ajudar. A gente está naquela situação, olha, o senhor é professor, sabe muito bem disso. Os professores dão aula com medo. E aí eu tenho que citar a escola municipal, porque a partir de agora, de um tempo para cá, o ensino fundamental 2, que é um pessoal já com uma certa idade, ali adolescente, a prefeitura vai assumir. Inclusive, várias escolas o Estado está entregando aqui ao município, o pessoal está fazendo um concurso para preencher aquela coisa toda. E aí eu lhe digo, como é que você vai dar segurança para o professor para poder, de certa forma, dar um ensinamento, uma correção, né, no aluno? Os professores, e aí eu falo da rede estadual, dão aula com medo. E eu só dou aqui uma certa exceção, que seria o colégio militar, porque lá tem a farda e tem a arma do policial, o pessoal tem medo. Mas os outros colégios estaduais, posso garantir para o senhor, professor dá aula com medo. Caio, aproveitando, qual é a sua ideia com relação a esse militarismo nas escolas? A direção, né? À frente do executivo, eu não buscaria instituir o militarismo na escola para garantir disciplina ou elevar a qualidade. Não vejo a necessidade. Assim também como não faria como um candidato que teve aqui, que levaria a família, os parentes para a escola para poder vigiar o aluno, e que o aluno vigiado por familiares seria mais disciplinado. Não, foi há poucos dias um candidato disse isso. Não faria. E posso dizer a você, sexta-feira, imagine, Juscelio, Caio, sexta-feira à noite, no Riacho da Guia, um professor vai dar o quarto horário, e está de aula vaga, e encontra um jovem já de idade avançada, no corredor, e a diretora diz para ele, menino, vai para a sala, você tem professor na sala. E ele disse, professora, eu só estou na escola. Esse horário, sexta-feira à noite, um cara que queria estar no bar, na bodega, fazer qualquer lugar, eu só estou aqui porque estou esperando a aula do professor Edinaldo.
A questão do respeito ao outro, ele é fundamental. Nós ensinamos também pela forma, não só o conteúdo. Não só o conteúdo. O jovem que foi recrutado pela marginalidade, pela criminalidade, vai para a escola. Por que eu não vou discutir na escola, na sala? Ao invés de eu chamar a polícia para ele, eu vou discutir na sala de aula com eles, não você apontando o porquê das drogas, o risco que é, a estatística de morte de jovens, a idade com que morre essa juventude que vai para as drogas. Então, se você vai para a escola e discute a realidade do aluno, e esse é um elemento, inclusive, que faz aumentar, garantir que o aluno continue na escola, que aumente a aprendizagem, é você discutir os conteúdos que têm sentido para ele. Então, a falha está no falta de preparo do professor? A falha está nas diretrizes que são impostas ao professor, que traz um livro que é produzido no Sul e Sudeste, onde quem elaborou nunca esteve na sala de aula. E nem no Nordeste. E nem no Nordeste. Vende lá para vender e o município vai comprar. Mas os estudos que são feitos aqui na UNEB, nas universidades aqui da Bahia, que estudou a cultura da região, os monumentos, a identidade que existe, ou que deveria existir, entre a comunidade, a população e sua cultura, isso não é levado para a sala de aula. Mas se a escola discute os conteúdos que faz sentido para o aluno, a aprendizagem se eleva, ele não se afasta da sala de aula e vamos ter seres humanos com conhecimento pleno das diversas dimensões, e não apenas você ter uma escola, já inclusive respondendo essa questão, a escola hoje volta-se para formar pessoas para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, a gente vai discutir mais à frente, cada vez menos possibilidade de emprego. Então você não tem apenas que formar mão de obra, você tem que formar o homem em múltiplas dimensões, ele sentido pleno. Tá? Essa tem que ser a visão da escola. E formar esse sentido pleno é formar também esses cidadãos críticos que possam ouvir as diversas opiniões, as diversas ideias, não uma única, não a de um único partido. Mas não corre o risco, Adinaldo, do professor ter um viés político e querer influenciar na formação da mentalidade daquele indiretamente, jovem? Né? Porque isso é o comportamento que... Nós não vamos chegar aqui no acordo entre nós, aqui na bancada, mas o que não pode é ter a visão de um único partido. E quando você diz que é escola sem partido, você está colocando o partido que veio do livro, que inclusive o governo está mandando reformular para passar a ideologia do governo. Isso aqui não pode. Mas se o professor ele expõe a multiplicidade de ideias e a obrigação dele, como eu falei, a multiplicidade de ideias, de ideologias, de forma de visão de mundo, isso é que tem que ser feito. Agora, ele também não pode decidir uma posição. Eu exemplificar. Por exemplo, vamos dizer que um professor está falando sobre corrupção. Aí cita Paulo Maluf e Lula. Aí diz, olha, o Paulo Maluf e o Lula, os dois foram presos por corrupção. Mas o Lula fez o Bolsa Família, deu dinheiro para o pobre. Isso, de certa forma, é um direcionamento indireto. Sim, entendeu? Sim. Então, esse é o tipo do risco que a gente levanta, né, do professor emitir certas opiniões políticas e chamar a atenção, porque, infelizmente, a gente não vai ter meios para poder estar, digamos, fiscalizando a atuação de cada professor numa unidade escolar. E não vai mesmo, porque eu posso, como professor, na sala de aula, dizer ao aluno, esse módulo que você vai trazer hoje, 2 módulos, dessa grossura, não precisa trazer. Nós vamos trabalhar com esse texto aqui. Um texto que vai falar de meio ambiente, eu sou professor de história, mas fala de meio ambiente. O professor de português pode usar um texto histórico sobre a cultura. Então ele está discutindo a parte gramatical, a compreensão do texto, a partir de um texto sobre cultura. Um texto que ele produziu ou pegou de uma produção acadêmica. Eu não preciso daquele módulo que veio lá, mandado por Brasília. E ele vai ser a autoridade na sala de aula para fazer a interpretação com os alunos. Isso ninguém vai proibir. Essa escola vai continuar existindo. E é preciso continuar. Então, nosso trabalho aqui é dizendo ao professor que ele tem que ter liberdade porque é ele que faz a transmissão do conhecimento.
Mas também não só ficar preso na transmissão, é preciso produzir conhecimento. Nós produzimos conhecimento no Riacho da Guia, Juscelio. Nós levamos nossas crianças, nossos jovens, de 7ª e 8ª série, para fazer pesquisa no ensino fundamental. Lá, no Quizambu, no Saquinho, pesquisar sobre coronelismo, sobre a escravidão, no Saquinho sobre a norma gramatical padrão que existia na região, que foi tese, inclusive, foi base para mestrado e para doutorado, onde você leva o jovem à fonte, ele vê como são produzidos os livros a partir da pesquisa. E isso ajuda a elevar o nível de educação. Candidato, a Lagoinhas vai receber uma verba aí do Fundef, Fundeb, referente aos precatórios, de 80 milhões de reais. Desse valor, 60%, 48 milhões, vai para o financiamento, né, do crescimento, digamos aí, da atualização dos professores e até de salário. O restante fica para o município para investir em infraestrutura, criação de escolas, creches e tal. Eu lhe pergunto, com os 60%, que tipo de ação será feito com relação aos professores? Será dado o salário simplesmente para os professores, né, como composição salarial? Será feita alguma medida? E com relação aos 40%, o que será feito? O que é que você pensa em fazer com relação a escolas, investimento, infraestrutura da rede municipal? Primeiro, só fazer uma correção, Caio. Investir em creche, não. Para creche é criança de 0 a 3 anos, não é da educação. Educação é ensino infantil a partir dos 4 anos. Queria dar outra informação que talvez até grande parte dos professores não saibam, e talvez, não sei se vocês sabem, o que vem para o Alagoinhas do precatório, infelizmente, mesmo que se derruba o veto, mesmo que o prefeito assuma fazer a distribuição para os professores, independente do veto ou não, mandando um projeto para a Câmara de Vereadores, o vereador aprovou, autorizou, e vamos pagar mesmo sem o veto. O que vem para Alagoinhas não é exatamente o valor que seria... O veto que ele fala Câmara Federal, não tem nada rolando aqui em Alagoinhas, não. Que não consiga derrubar o veto lá do Bolsonaro. O que vem para Alagoinhas não é o valor que ficou retido, que não foi pago na época. Infelizmente, a lei que foi aprovada e que Zé Bacelar teve nas emissoras e falando, propagandeando que ele foi o relator, e que o Joséildo Ramos também falou bastante sobre isso, eles fizeram um acordo de pagamento do débito, um acordo para quitar o débito. E esse acordo previu a redução em 40% do débito. Então, o valor que está vindo de 80%, ele aí está reduzido em 40%. O valor era muito maior. O prefeito falou que está vindo mais 80%. Sim. Mas esse 80% também já vem reduzido? O que eu estou dizendo para você é, o valor que vem significa 60% do valor original. Porque 40%... Esse acordo foi feito na Justiça? Esse acordo foi feito... Porque o precatório é induzido pela Justiça para pagar. Precatório. Mas o projeto de lei que foi transformado em lei, que Bolsonaro vetou... Aí tá falando da alíquota de 23%, não é isso? O projeto de lei que Bolsonaro vetou e que nós estamos lutando para derrubar o veto, ele não garantia o pagamento integral, a transferência integral para os municípios. Transferia apenas 60% do que deixou de ser pago à época. E desses 60% virá para os professores. Ou seja, em última instância, os professores só terão direito a 36% do valor original. Porque é 60% de 60%, 40% vai ficar para a União. E os deputados federais aprovaram isso. O que eu quero colocar aqui é, você pode fazer aquela discussão. É melhor dar os dedos para não perder a mão. Tem gente que pensa assim. Mas se eu sou um deputado federal e tem esse debate no Congresso Nacional, para eu votar a favor de um projeto desse, que eu vou abrir mão de 40% do que eu tenho direito, só vou receber essa assina para poder abreviar, eu tenho que discutir com os interessados.
Eu sou deputado federal, mas eu não sou dono do dinheiro. O dinheiro é do conjunto dos professores. E os deputados votaram, e o José Ramos se arvora de que ele ajudou a aprovar esse projeto, mas ele não discutiu com os trabalhadores o que fazer. Então, aqui vai essa crítica séria, que o comportamento do parlamentar é discutir com o setor interessado a questão. Agora, o que fazer com o dinheiro? Nós estamos na luta desde sempre, e o Simpa esteve desde sempre. Você votou nele, não já deu essa autorização para que ele... Será que tudo que ele tem que votar, ele tem que vir aqui reunir a base para saber o que vai fazer? Pois é, por isso que nós somos contra esse tipo de representação que existe hoje. Por isso que a gente vai para os conselhos populares, para onde o cara que foi eleito, o parlamentar, ele não tem ali simplesmente um cheque branco para aprovar tudo. O parlamentar que tiver uma honestidade política, ele tem que discutir com a população o que fazer. Porque quando o PCdoB vai lá e vota a favor de entregar a base de Alcântara aos Estados Unidos, como quis o Bolsonaro e como foi aprovado, o PCdoB tem que discutir com a população se isso é submeter o Brasil aos Estados Unidos ou não, se isso não é abrir mão da soberania ou não, teria que discutir. Então, quem votou lá no deputado do PCdoB, votou acreditando que ele é defensor do brasileiro, da população. Tá? Então, esse cheque em branco não pode existir. Tá? Então, a gente defende que já está aprovado, os deputados já aprovaram isso, esses recursos virão, então 60% tem que ser para os professores, e a gente afirma que está vindo, o veto não foi derrubado ainda, mas nós estamos defendendo, já coloquei isso em emissoras de rádio. Mesmo que o veto não seja derrubado, nós vamos encaminhar para a Câmara de Vereadores um projeto de lei, onde a Câmara de Vereadores autorize que a gente pague aos professores. Não vamos ficar aqui esperando um dia derrubar o veto ou uma lei federal. E se os vereadores aprovarem, e aí nós somos militantes, temos organizações ao nosso redor que vai mobilizar a população, e eu quero ver se vereadores vão votar contra. Mas não vai ser um desrespeito aos órgãos de controle, não? Olha, quem vai votar a aprovação de minhas contas vão ser os vereadores. Isso não é... Mas o judiciário no Brasil tem lado. Tem um lado dos poderosos. E se a Câmara de Vereadores aprovar com a pressão popular, a partir de um projeto nosso, nós vamos implementar e vamos garantir esse pagamento dos professores. Agora, se os vereadores votarem contra, aí não tem como. Se a força não for suficiente, não tem como. Mas isso, pronto. Os 60% serão para completar o salário dos professores, não é isso? Esses 60% serão... para ressarcir o que não foi pago. O que não foi pago. Os outros 40% para investimento, o que é que você vai fazer? Vocês, há poucos dias, estavam discutindo a questão de falta de escolas. A falta de escolas ou falta de... E eu gostei muito, inclusive, Caio, da sua intervenção, quando estava aqui o candidato do PT, que apesar ele não gosta que fale de candidato do PT, ele quer que fale o nome dele, quando você demonstrou a sua preocupação com o aluno da escola pública, né, que ele não tem, uma boa parte não tem a sua família com nível de escolaridade mais alta, que ele não tem como ir para uma banca, então ele tem dificuldade de um reforço. Tá? E a escola que a gente defende, a escola que eu falei plena, ela também é integral, mas ela é integral no sentido filosófico de você ter um conhecimento amplo, integral nesse sentido, e integral no sentido de você ter, inclusive, acesso à escola no turno oposto. Necessariamente pode não ser na escola, pode ser no espaço de cultura, no espaço do esporte, tá? Onde você leva o esporte para a escola ou leva o aluno até o esporte. Tá? E para isso você vai precisar de mais equipamentos, vai precisar de mais escolas até para poder comportar todos os alunos. Porque no turno oposto, que estava funcionando como sala de aula regular, o aluno não vai estar lá. Porque é bom deixar claro, tem escola em tempo integral, escola integral e em tempo integral não é para o aluno simplesmente aumentar a jornada. Vai aumentar o número de aulas de português, de matemática, de ciência, não é para isso. A gente pode até fazer um planejamento de reforço de algumas disciplinas necessárias a partir de um diagnóstico das necessidades dos jovens, um reforço no próprio horário turno oposto, mas ele vai se dedicar a outras atividades. E, naturalmente, que
parte desse recurso vai ter que ser destinado a construir espaços que permita acomodar essas pessoas, esses jovens, e com estrutura adequada. A internet hoje é uma realidade, é necessário. Então, a gente tem que ter uma escola com espaços destinados especificamente para a juventude pesquisar. Ele pode estar no turno oposto fazendo pesquisa, tá? Ele pode estar no turno oposto fazendo experimentos. E existem laboratórios simples. Uma criança pode não saber, porque isso aqui está sem tampa, não saber. Você vai falar para o aluno sobre lei de gravidade, mas se você não faz um experimento simples, com uma garrafa de água, garrafa PET, com água você pode não conseguir transmitir o conhecimento de forma eficiente. Mas se você tem um espaço específico para isso, você pode fazer avançar o conhecimento. Tá? Então, esses 40% será para a estrutura. Agora, como eu disse, não pode fazer como isso aqui, onde você gasta R$1.200.000 para construir uma escola, R$1.300.000, que é R$1.295.000. Me permita, é para serviços remanescentes. Ou seja, a escola já existia. Eu sugiro, Juscelio, vá ali naquela creche perto de onde você mora. O telhado, inclusive, tem telhas antigas, da construção antiga. E você fazer uma cobertura de 1.311 metros num terreno que só tem 700. Então, sendo assim, não conseguiríamos. Tá? Mas, com honestidade, nós vamos construir bem mais escola, bem mais espaços. 8h47, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Você me permite, Caio, só eu tirar uma dúvida? Pode sim. E que a gente está falando isso aqui, ele disse que o meu entendimento da obrigação do município com relação à educação vem da creche até entregar o segundo grau, que já passa a ser obrigação do Estado. Isso. E aí você disse que a creche está fora, inclusive esse recurso não pode ser gasto e tal. Esclareça isso Edinaldo. Eu disse que creche é diferente de ensino de educação infantil. Sim, mas em termos de recurso, de verbas, dos repasses, não faz parte da educação? Não, porque a creche não, até 3 anos, não é educação infantil. A creche é um serviço que o município presta e tem que prestar para você garantir, por exemplo, que a criança fique num lugar seguro, tendo acesso a atenção, inclusive de higiene, não, porque era assim, saúde. As creches eram ligadas à Secretaria de Ação Social. Pois Depois houve uma mudança que as creches passaram. Se você olhar essa creche que você está falando no Alagoinhas 4, que aquela administração queria, porque queria acabar o campo lá de Alagoinhas Velha para colocar a creche ali, foi uma oposição. Tanto é que a creche está no Alagoinhas 4 dizendo que é creche de Alagoinhas Velha. Até o material, até a empreiteira já veio determinado para fazer a creche. Então, foi dirigida pela Secretaria de Educação. Então, eu estou fazendo confusão por causa disso. Entendi, mas o governo fala em construir creche para alunos de 5, 6, 7 anos. Isso não é creche. 1º, 2º, 3º ano, isso é educação infantil, é bem diferente de creche. Pronto, 8h49, vamos para um rápido intervalo no oferecimento de Restaurante Antônio. Se você vai ficar em casa, o Restaurante Antônio também leva o seu pedido meio-dia. É o Restaurante Antônios, trazendo comodidade para você. Olha o disco entrega, 7534213514 e o 7534235050. Tem também o aplicativo, do Quero Delivery e o Ike Fome, além do WhatsApp do Restaurante Antônio, 759-8833-1709. Aí eu vou dar aqui uma sugestão, do prato lá do Antônio, o suíno, rapaz. É um prato, vem purê de batata, feijão, a salada, hoje eu sempre peço o suíno. Ontem mesmo não teve carne de porco, eu não comi lá no Antônio, eu comi pizza. Eu digo, olha, Tonhão, não, amanhã você pode vir que vai ter a carne, mas é uma carne beleza. E eu estou intimado para hoje lá. Boa companhia. E o chopp, rapaz, chopp dobrado. O melhor chopp de Alagoinhas está no Restaurante Antônio, rapaz. A gente vai para um rápido intervalo, na volta vamos tratar de infraestrutura e mobilidade urbana. É rapidinho, 2 minutinhos, já a gente volta.